agradar a Deus? Respeite o seu próximo. Quer servir a Deus? Respeite aquele que está do seu lado. Nós falamos muito que nós somos ovelhas. Ovelha sempre está dependendo de alguém. Ovelha não toma atitude nenhuma sozinha. A ovelha sempre precisa do seu pastor para guiar. A ovelha, porque ela precisa. Se deixar ela sozinha, ela vai se perder. Então, quando nós tomamos atitudes que não é atitudes de submissão, não é atitudes que honram a Deus, não é atitudes que honram aqueles que estão sobre você, não provém de Deus. E quem é que sempre está inflamando a rebelião sobre a vida das pessoas? Nós conhecemos muito bem. É Satanás. Aprendamos, irmãos, a sermos submissos, a guardar os mandamentos e a palavra de Deus, porque só assim nós vamos ser bem-sucedidos. Vamos pegar Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 6. Efésios capítulo 5, verso 6. Está escrito assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus se levanta contra os filhos da desobediência. Nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Quando nós aprendemos a ser ovelha, as nossas atitudes pesam muito diante de Deus. É pelo fruto que você conhece a árvore. É pelo procedimento que nós conhecemos a árvore. Temos sido obedientes às nossas autoridades? Temos sido obedientes aos nossos líderes? Quem somos? Há um ditado que diz assim: quer saber quem é uma pessoa? Dá para ela poder. E quer saber quem melhor ela é ainda? Tira o poder dela, porque vai manifestar quem ela é. Quem somos, irmãos? Quem sou eu quando alguém pisa no meu carro? Quem sou eu quando alguém me dá aquela espetada? Jesus, no seu sermão, ele diz assim: olha, se alguém bater na sua face, Jesus está falando para nós não revidarmos. Jesus está falando para nós não alterarmos. Jesus está falando para nós não desmontarmos. Ou nós somos daquele do tipo leite moça, bateu, tomou. Não mexe comigo não, se bater, toma. Eu já vi muitos dizerem assim: ó, eu sou crente, mas meu braço não é não. Já vi muitos dizer assim: ó, eu vou pedir a Deus só 5 minutos para me desviar da presença dele. E se nesses 5 minutos Jesus voltar? Quem somos? Quem sou eu na hora da afronta? Será que o velho homem vai voltar de novo?
será que o velho homem se manifesta de novo se alguém pisar no meu carro? Será? Ou realmente eu carrego as marcas de Cristo dentro de mim? Ou realmente eu sou servo? Servo é aquele que só obedece, ele não questiona. Nós não temos, nós não inchamos o peito para dizer e falar assim: eu sou servo do Senhor. Não falamos assim? Mas o servo, ele não faz nada por conta dele, ele só faz quando alguém manda. Ele obedece a quem está acima dele, porque ele não faz nada sozinho. Quem somos? Quem sou eu? Realmente Deus tem transformado? Realmente eu tenho deixado Deus transformar o meu caráter, o meu ser? Quando Pedro começou a andar com Jesus, ele era sanguíneo, explosivo. Qualquer coisinha com ele era na base da espada. Qualquer coisinha ele queria cortar a orelha de alguém, como ele fez. É tanto que ele andava armado. Mas depois que ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. E aquele homem foi transformado de uma maneira tão grande que o primeiro discurso dele ganhou 3.000 almas para Jesus. Quem somos nós na nossa essência? Quem sou eu? Será que realmente eu tenho sido transformado? Vamos pegar o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Está escrito assim, vamos pegar o versículo 33, que diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, isso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no juízo, no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás. Como que é o nosso comportamento aí fora, irmãos? Como que nós somos dentro do nosso lar, com a nossa família, com os nossos irmãos, com aqueles que não professam a mesma fé que nós? Como que nós somos, irmãos? Como que é o nosso comportamento? Nós realmente temos diferença? Nós realmente temos feito a diferença? Nós somos pegos pelas mínimas coisas. É as mínimas coisas que nos pegam, irmãos. As coisas grandes estão patentes aos nossos olhos, mas as mínimas não. Será que nós temos obedecido aos nossos líderes para a honra e glória do Senhor Jesus?
ou em nosso coração, ou nós estamos só obedecendo só de palavra, mas com atitudes estamos dizendo outra coisa. Com as nossas atitudes estamos fazendo outra coisa. Será? Vamos pegar a carta de Tiago. Carta de Tiago. Carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 3. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 5. Está escrito assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se avança e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Esta cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. A língua é um perigo terrível. Com ela bendizemos e com ela amaldiçoamos. E aí o apóstolo Tiago vem dizendo como e de uma mesma fonte sai água doce e água amarga. Como de uma mesma fonte sai palavras para abençoar, mas também sai palavras para amaldiçoar. Como pode ser isso? E aqui o apóstolo está dizendo que é difícil de controlar. Porque às vezes o velho homem sempre insiste em se manifestar em nossas vidas. Sempre o velho homem quer falar mais alto em nossas vidas. Sempre o velho homem quer se manifestar em nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos nova criatura, e como nova criatura que somos, o velho homem já morreu. E se o velho homem já morreu, ele não pode ressuscitar em nossas vidas, porque nós somos transformados. Ah, pastor, mas eu sou fraco, eu sou carne, eu sei. Mas tem algo precioso dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, e que nos
Todos os dias o Espírito Santo está sempre nos direcionando. Todos os dias o Espírito Santo está nos encaminhando. Todos os dias o Espírito Santo está nos orientando. Todos os dias o Espírito Santo está falando em nossos corações. Todos os dias o Espírito Santo está nos orientando. Porque é a essência de Deus dentro de nós. O apóstolo Paulo disse que nós temos que andar em transformação de vida, em mudança de vida. Por isso que o texto que foi lido disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Mas tem pessoas que chegam ao estado e acham que para ele anda bom demais, que ele já sabe tudo, que ele conhece tudo, que é o doutor do pedaço, que domina muito bem a Bíblia Sagrada e é um bambambam, ele não obedece mais ninguém, porque ele acha que ele está num nível superior. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Há somente duas coisas que levam o cristão a perder o seu poder. Uma é o pecado, e a outra é falar mal dos que estão acima dele. Quanto mais maledicência há, mais poder se perde. Se uma pessoa impulsiona somente no coração, sem pronunciar qualquer coisa, com a boca seu poder não está perdido tão rapidamente. O efeito do falar é muito mais sério do que podemos imaginar. Para Deus, os pensamentos e condutas do homem são a mesma coisa. Assim que existe o pensamento, o pecado é cometido. Por outro lado, o que a boca fala, do que o coração está cheio. No dia do julgamento, nós seremos considerados justos ou pecaminosos, de acordo com as palavras que temos falado. Isso nos mostra que existe uma diferença entre palavras e pensamentos. Se não houver palavras, ainda é possível encobrir-se. Mas se as palavras são ditas, tudo torna-se exposto. Por essa razão, a desobediência no coração é um pouco melhor do que falar abertamente com a boca. Hoje os cristãos perdem seu poder por meio da sua boca, não em menor medida do que eles perdem por meio da sua conduta. Na verdade, mas se perde por meio da boca. Todos os rebeldes têm problema com o seu falar. Portanto, se alguém não pode restringir suas palavras, ele não pode restringir-se em nada. Por isso que eu faço essa pergunta, irmãos: quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Realmente nós temos sido transformados? Nós temos dado lugar ao Espírito Santo de Deus para que sejamos transformados? Ou achamos que não há necessidade de sermos transformados? De fato, precisamos arrancar nossos olhos e seguir o Senhor sem racionalidade. Nossa vida está baseada em razões ou autoridade. Muitos se tornam cegos quando são atingidos pela luz do Senhor. Embora tenhamos olhos, é como se não os tivesse. Uma vez que a luz vem, todas as razões se vão. Quando Paulo foi iluminado no caminho de Damasco, ele tornou verdadeiramente cego. A partir daí ele não mais se importou com as razões. Os olhos de Moisés não foram arrancados, mas ele era como um homem sem olhos.
Não que ele não tivesse razões, ele tinha muitas razões, mas porque se submeteu a Deus, todas as razões estavam submissas a ele. Os que se submetem à autoridade não agem pelo que vê. Um servo do Senhor deve ser servo, ele deve ser libertado de uma vida de razões. Arrazoamento no coração é a primeira causa da rebelião. Portanto, se nós não lidarmos completamente com as razões, será impossível parar as palavras. Se não estamos libertos das razões, mais cedo ou mais tarde, elas resultarão em palavras injuriosas. Quão difícil é para alguém ser liberto de uma verdade racionalidade. Nós somos seres racionais. Como pode ser possível para nós nos arrazoar com Deus? Isso é um ponto muito difícil. Nós arrazoamos continuamente, desde a nossa juventude. Antes de crermos no Senhor, até agora, o princípio básico do nosso viver tem sido racionalizado, que nos pode fazer para agora, exigir de nós que façamos agora, levará nossa vida da carne ao patíbulo. Existem então dois tipos de cristãos: um vive na esfera da razão e outro na esfera da autoridade. Isso aqui nos confronta. Você quer viver na autoridade da razão ou na autoridade da espiritualidade? Paulo, ele foi um homem criado pelos seus avós e ele era um camarada que desde os pais ele guardava a palavra do Senhor. O Velho Testamento ele conhecia como ninguém a Torá, os 10 mandamentos. Mas ele começou a agir com a razão e começou a perseguir os cristãos, até que um dia Jesus Cristo se manifesta a ele. Quando Jesus Cristo se manifesta a ele, ele ficou cego. E aí ele teve que procurar um pequenininho para orar por ele. E esse pequenininho orou por ele. E a partir desse momento ele não agiu mais a razão. Ele agiu respeitando a autoridade. Quando nós buscamos a nossa razão, 99% nós erramos. É por isso que Jesus disse: se você não se tornar como uma criança, não tem como entrar no reino dos céus. Você já viu como é que é o comportamento da criança? Eu fico olhando o João Gabriel, o Tiago vai lá e dá uma chinelada nele, dá umas puxadas nele. E ele fala: eu não amo mais você, eu não amo mais o Senhor não me ama. Mas não vai sim, porque você está no colo, Tiago. Não entra água no coração. É por isso que Jesus disse: se nós não tornarmos como uma criança, de forma muito entraremos no reino dos céus. E como é difícil estar no reino de criança, já sendo adultos, cheios de razões, cheios de defeito, cheios de eu acho. Amém, irmãos? Amém. Entenderam a mensagem de hoje? Fala assim: deixe de viver pela razão e viva pela autoridade. Respeite as autoridades e assim será bem sucedido diante de Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.